E para falar sobre esse clima da seleção masculina, a gente está recebendo aqui um dos reis da descontração. Ele foi ídolo em muitos clubes, por onde passou, é ídolo do Alê, aqui o nosso oráculo. Ele ainda é medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Seja muitíssimo bem-vindo, Luizão. Muito obrigada por falar com a gente. Obrigado a vocês aí pelo convite, né, da Isto É um prazer que participasse, descontrair um pouco aí, né, esse momento tão bonito que é o momento olímpico, né? Com certeza. Você que já participou desse momento, Luizão, conta pra gente como é que fica o coração do atleta, porque a gente tem acompanhado muitos esportes individuais, só que os esportes coletivos, eles trazem um pouco mais de apoio da equipe, né, do elenco. Como é que é para vocês esses dias que antecedem aos Jogos? Na Olimpíada de 96, nós não vivemos muito o momento olímpico, né, porque a gente ficou totalmente afastado, né? Hoje a seleção de futebol, né, teve esse passeio aí dentro da Vila Olímpica, né, sentindo o momento olímpico. Acho que isso é bem bacana, é bem motivacional para os jogadores, né? Isso é para você sentir o que é uma Olimpíada. Para os jogadores de futebol, é um jogo assim que você sabe que se perder você está fora. Então, até chegar o momento do jogo é sempre angustiante, né? Sempre fica aquela ansiedade, mas eu fiquei muito feliz dos jogadores ter feito esse passeio para sentir mesmo que é uma Olimpíada, né? Sentir o calor de uma Olimpíada. Com certeza. Eu quero falar agora, Luizão, a gente vai falar também mais sobre Jogos Olímpicos e essa seleção do Jardine, mas eu vou aproveitar que eu estou neste momento com você para tirar uma dúvida sobre duas histórias que eu queria que você contasse e me dissesse se é verdade ou não. A primeira delas, eu quero saber se é verdade que o Filipão ele te deu o colete e colocou o Ronaldo na reserva, e se também é verdade que a primeira cerveja pós-jogo do Filipão era para você. Verdade ou mito? Não, nos treinos, assim, teve treinos que ele trocava até mesmo para saber se o Ronaldo ia aguentar o tempo todo, né? Dos jogos, aí eu entrava no lugar dele, né? Mas eu tinha certeza que eu não ia ser o titular. E apesar que eu me senti um titular, porque você ser reserva do Ronaldo numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, é como você ser titular, né? Então, isso para mim não era demérito algum, era um orgulho, né? Porque você está também na seleção brasileira, onde naquela época existiam vários jogadores de alto nível que poderia se fosse ver, tinha uns 10 que poderiam estar no meu lugar, né? Mas só que foi eu convocar, então para mim foi um orgulho muito grande, né? E essa história da cerveja é verdade mesmo, quando acabava o jogo, né? Porque eu acho que a gente brincar, porque tem muita gente que se esconde, né? Esconde. Eu sempre gostei de tomar minha cerveja, mas sempre fui um cara muito determinado, sempre fui um cara que dentro do campo eu sempre corri bastante, sempre um jogador de entrega. Não é à toa que eu tenho essa carreira tão linda, tantos títulos, né? Tantos números assim mais significantes para um atleta de futebol, né? Sim, agora está se cuidando, né, Luizão? Agora a gente tem que se cuidar um pouco, a idade vai chegando, né? Olha, o pessoal fica... Agora ainda bem que colocaram uma cerveja que não tem álcool, que essa é boa, rapaz. Essa engana bem. Essa daí dá para dar uma enganada, né? Porque a gente que gosta. E o Brasil é um país que é propício, né? Ainda mais eu que estava nessa pandemia, fiquei morando na praia praticamente um ano e meio, né? Em Maresias, que eu gosto bastante. Porque aqui em São Paulo estava difícil de ficar, né? Então eu fiquei muito na praia, aí você já acorda aquele solzão, você vai dar aquela caminhada e já volta com a boca seca aí. Pós-treino. O Luizão é uma unanimidade em quase todos os clubes onde ele passou. Acho que todos os torcedores dos clubes onde ele jogou, Vasco, campeão da Libertadores, Flamengo, campeão da Copa do Brasil, Corinthians em 99, como já o nosso oráculo aí, o Alê sempre fala, Palmeiras, enfim, caramba, acho que os torcedores todos têm uma loucura, né, pelo Luizão, e onde ele passa, ele é muito bem acarinhado por todas essas torcidas, Guarani, onde ele também jogou, enfim. Mas, Luizão, a minha pergunta, eu volto à questão olímpica, que é a seguinte: normalmente os jogadores de futebol, quase todos eles, já são profissionais, né? Todos eles são profissionais.
E a gente vê, por exemplo, o Daniel Alves, com 38 anos, né, com a quantidade de títulos que ele tem como jogador, são 43 títulos, se eu não estou equivocado, ainda com espírito parece um menino, né, querendo ganhar esse título que ele ainda não tem, que seria uma medalha de ouro olímpica, o Brasil já tem, mas ele ainda não a conquistou. O jogador profissional, quando vai jogar uma Olimpíada, ele passa a ter também esse espírito olímpico, ou seja, ele esquece um pouquinho da questão do profissionalismo e incute nele esse espírito olímpico? Foi como eu falei antes, né? Em 96, nós não tivemos esse momento olímpico, a gente não conviveu dentro da Vila Olímpica, a gente não viu nenhuma modalidade olímpica até o jogo quando a gente foi eliminado. Depois que a gente foi eliminado, depois que nós disputamos terceiro e quarto, que o pessoal foi ver um jogo de vôlei, eu nem fui, eu já estava, né, tava triste, porque eu queria ver a Olimpíada, né? Porque eu acho que legal o jogo, você viver o momento olímpico, né? E em termos de momento olímpico, de conquistar uma medalha, eu acho que isso é maravilhoso. Mas como jogador de futebol, acho que como qualquer outro atleta na modalidade que for, desde que você esteja representando o seu país, e para você chegar a uma Olimpíada, você já é um vencedor, você já batalhou por isso. Então você entra para vencer, né, cara? Você entra para... Você quer cortar porque tocou o interfone aqui sem querer. Posso? Espera um pouquinho só. Não, vai lá, fica tranquilo, Luizão. Fica à vontade, Luizão. Mas coisas que mais acontecem em casa do que isso. De internet. Não, eu estou me sentindo na casa do Luizão, tipo. Exatamente. Me sentindo mais em casa que isso, impossível. Eu tô assinando, Exatamente. É bom só a gente ficar falando agora para a gente não descobrir quem é que está subindo, o que está rolando. Porque certeza que o pessoal já está com os internautas da Isto, eles têm um ouvido sensacional. Então, eles já ficam assim, deixa eu ouvir o que está rolando. Não, a gente não vai deixar isso, não. Olha, o Luizão está de volta. Desculpa aí, gente. Desculpa. Imagina, Luizão. Não tem problema. A casa é sua, literalmente. Literalmente. Na verdade, agora é um pouco nossa. A gente já está se sentindo meio que dentro de casa, confesso. Agora, se você quiser repetir a pergunta, eu te respondo. Não, a questão só do espírito olímpico, do jogador profissional com o espírito olímpico, enfim. O jogador de futebol, né? Por exemplo, nós em 96 não tivemos esse momento olímpico, né? Nós não convivemos dentro de uma Olimpíada. Eu acho que isso é prejudicial. Eu acho que você tem que viver o momento olímpico, né? Como os jogadores da seleção atual hoje tiveram esse passeio, né, tendo esse calor de uma Olimpíada, acho que isso é muito divertido, isso é muito bacana, você encara o espírito olímpico, né? Mas todo atleta, não só no futebol, ou em qualquer modalidade, quando você representa o seu país e para você chegar à Olimpíada, você já batalhou bastante, você lutou para isso, né? Então isso é muito legal, isso é uma coisa bacana que todo mundo tira uma força de onde não tem. E o Daniel o Alves é um vencedor, né? Poxa, é um cara que na idade dele, te juro, se sou eu, já estou pensando em aposentar, né, cara? A gente é profissional muito novo e ele pensando em jogar uma Olimpíada ainda e conquistar esse título, que para ele vai ser muito importante, não só para a carreira dele, porque poxa, o cara foi campeão de tudo e ainda foi campeão olímpico, né? Então acho que isso que mexeu muito com a cabeça dele. Eu te fiz essa pergunta, se vocês me permitem, menina, só rapidinho para encaixar. Eu te fiz essa pergunta porque eu vi esse espírito, por exemplo, no Richarlison, que é o artilheiro da seleção, porque ele jogou recentemente uma Copa América. Ele abriu mão de tirar alguns dias de férias, porque ele tem que se apresentar ao clube dele, ao Everton, para jogar ainda uma Olimpíada e está fazendo uma grande Olimpíada. Então, você vê, ele disputou uma competição que foi a Copa América, agora já está disputando uma Olimpíada e logo depois ele vai ter que se apresentar ao clube. O clube pode dar para ele, no máximo, aí, sei lá, uns 5 dias, uma semana só de férias, e ele terá que se apresentar. Então, ele mostrando esse espírito, pelo menos eu vejo de fora, sem estar diretamente falando com ele, eu vejo isso, né, que ele está com essa situação desse espírito olímpico. Né? Para um pouquinho, cara, os caras são chatos. Olha, eu vou aproveitar que o Luizão saiu, pedir para o Ale preparar uma pergunta aí, porque o Ale estava curioso, tinha algumas curiosidades com o Luizão. Então, Ale, a próxima pergunta faz você. Não tem problema mais, não.
Ó, o Ale ficou quieto. Ale, Ficou mudo. você tá por aí? Eu tô aqui, gente. Tô aqui. Nada. Então, só para retomar, então, Luizão, a questão do Richarlison, como é que você vê essa vontade dele de querer estar presente também numa Olimpíada? Eu acho que trazendo um pouquinho desse espírito olímpico, né, na teoria. Eu acho que o Richarlison, assim, ele também está aproveitando a oportunidade, porque a seleção brasileira acabou de perder uma Copa América, né? E a seleção deixou a desejar. Então, ele está aproveitando bem a oportunidade, né, de disputar uma Olimpíada e mostrar o seu talento, o seu potencial. Eu acho que isso também pesou bastante para que ele jogasse uma Olimpíada. E ele é um jovem, né, jogador, e tem que aproveitar todas as oportunidades mesmo. E com certeza ele vai ter menos férias que os outros, mas também está aparecendo mais que os outros, né? Com certeza. Agora, Luizão, sempre tem essa história de quem aparece mais, quem aparece menos, mas quem faz o resultado é sempre o time no futebol, né? E o nosso time, eu preciso falar aqui no Estou em Tóquio, que é um time espetacular, além de mim, da Helena, do Dudu. A gente tem Edson Franco, a gente tem o Alessandro, a gente tem o Vinícius, a gente tem um monte de gente aqui. Eu sei que com certeza a Elô, e tem mais gente, o Ivan também. Tem muita gente fazendo todo esse programa. Então, eu queria passar a voz agora para o Alessandro, nosso oráculo, que a gente sempre chama ele assim, para fazer uma pergunta para você, porque eu sei que ele tem um monte de curiosidades para tirar com você. Manda, Ale. Luizão, tudo bem? Eu admiro muito a carreira do Luizão pela passagem dele no Corinthians, né? Mas como o assunto aqui não é Corinthians, o assunto são os Jogos de Tóquio, então ele participou das Olimpíadas, né, em 1996 e estreou pelo Corinthians em 1999 com uma atuação espetacular, né? Já chegou no Corinthians, né, fazendo tudo aquilo que a gente já sabe. E qual foi a importância, Luizão, para você em 99 ser aquele cara que deu tantas alegrias? Qual foi a importância das Olimpíadas, né, nesse momento de 96 a 99? Qual foi a importância disso, né, para sua carreira? Olha, a importância de você vestir a camisa da seleção brasileira sempre é muito grande, ainda mais você disputar a Olimpíada, né? Que não é sempre que tem uma Olimpíada, né? Eu posso dizer na minha carreira que eu disputei uma Olimpíada, eu participei de uma Olimpíada, né? Tem uma medalha olímpica, né? Eu tinha feito um grande ano, começo de ano no Palmeiras, né, em 96, poxa, fazendo aí mais de 30 gols no primeiro semestre. E fui convocado, né? Joguei pouco, mas participei de um grupo fantástico, né? Isso serviu para minha carreira, para que eu pudesse, porque quando você vem de uma equipe como eu vim do Guarani, que é do interior de São Paulo, você vem para a capital, você vem para uma grande equipe, você chega, você vai para frente, ou você vai para trás. Se você for para trás, andar para trás, é difícil de você andar para frente depois. Então eu sabia que todo ano eu tinha que provar alguma coisa. Sempre está provando, né? E isso minha carreira foi sempre, né? Acho que eu também nunca me acomodei. Você chegar ao topo não é difícil, agora você manter durante desde 94 até quando eu parei é um fato, né? É um fato incrível, né? Espera um pouquinho, só. Exato. Fica tranquilo. Porque não podia ser diferente, né? O Luizão é um jogador requisitado, uma figura carismática. Queria dar parabéns aqui pro Ale, que foi engraçadíssimo. Ele falou, não foi do Corinthians, hein? Mas, ó, em 99, depois daquele jeito, daquele jogar, aquela campanha maravilhosa, como é que foram os Jogos Olímpicos? Mas gostei, Ale, mandou bem. Eu vou te pedir uma licença, porque o Vinícius também tem uma pergunta para ele. O Vini mandou aqui. Está entre nós? O Vinícius está entre nós? Não, né? Tá, estou sim, gente. Opa, maravilha, então manda ver. Então a gente vai dar a palavra também para o Vinícius. Desculpa aí. Fica tranquilo, Luizão, porque olha, o Vinícius, que é outra pessoa aqui incrível da nossa equipe, eu falei aquela hora, acabei até me perdendo um pouco nos nomes, mas ó, a gente tem Edson Franco, que é o nosso presidente, o Alessandro Martins, o Alan Brito, o Dudu, a Helena Calil, a Elô Campagnolo, o Vinícius Silva e o Ivan Gomes, que fazem esse programa espetacular aí, sob o comando do Hélio Gomes, do Caco. Muito obrigada a toda a nossa equipe. E o Vinícius tem uma pergunta para você. Vinícius Silva, fica à vontade. Oi, Luizão, tudo bem? Prazer recebê-lo, poder conversar com você. Uma questão que eu tenho
a diferenciação que tem entre Olimpíada e futebol, porque enquanto na Olimpíada segundo e terceiro colocados são celebrados, no futebol geralmente eles não têm tanta importância. O que você acha sobre isso? O futebol é diferente, cara, porque o futebol, se você não ganhou, não você é massacrado, né? Mas foi até bom você tocar nesse ponto, porque em 96 algumas pessoas julgaram a gente que a gente não quis receber a medalha de bronze, a gente veio embora antes. Até alguns atletas criticaram a gente sem saber a verdade, porque a gente nunca questionou nada. Nós sempre obedecia a ordens. Naquela época, o voo tinha voo para aquele dia que a gente jogou terceiro e quarto, e depois ia demorar 2 ou 3 dias para ter outro voo, entendeu? Então não foi nada, não foi culpa da gente. A gente não se negou nunca a receber a Olimpíada junto com os outros, que achando que a Argentina ia ganhar, e nada não, né? O futebol é assim, cara. O futebol, se você não ganhar, se você perguntar quem é o campeão brasileiro, o vice-campeão brasileiro do ano passado, quase ninguém sabe. Até a gente que joga não sabe, esquece. Então é assim. O futebol é assim. Para você, essa medalha tem uma importância diferente, porque perto de outras medalhas que foram conquistadas, assim como prata anteriormente a você, qual é o valor que essa medalha tem na sua trajetória, na sua história dentro do futebol? Cara, para mim, ela tá ali na minha parede ali, ó. Se ela não tivesse significado, ela não estaria ali junto com a de campeão do mundo, bicampeão de Libertadores, campeão mundial pelo Corinthians, ela tá ali. Então não preciso nem responder nada, né? Com certeza. Helena? Não, queria falar agora sobre o time, né? O time atual do Jardine, o próximo confronto. O que você acha, Luizão? Você está acompanhando? O que você pode falar dessa campanha até agora nos Jogos Olímpicos da equipe e pensar já no próximo confronto contra o Egito? O que você acha que tem que ser consertado e ajustado de tudo que a gente viu até agora, já projetando esse próximo adversário? Olha, eu não acompanhei muito, né? Vejo alguns lances que a gente fica muito no dia a dia aí, como é de dia, né? A gente não acompanha muito, né? O Richard está fazendo uma grande Olimpíada. Em termos de nome, o Brasil tem a obrigação de ganhar, né? Mas dentro do campo de futebol tudo pode acontecer. Mas eu acho que o Brasil passa até com uma certa tranquilidade. Olha, tranquilidade não tem sido muito a palavra. Não, que eu acho que o Luizão pode dar a gente vai dar aqui, porque a gente acompanha, né, Luizão? É o nosso trabalho aqui, atualizar e se informar todos os dias e acompanhar cada lance, mas o principal problema tem sido realmente a parte defensiva em bola parada, em bola aérea. O que você pode dar de conselho neste quesito? Você quer Olha, o grande quesito é o posicionamento, né? Que muitas vezes os defensores marcam, às vezes eles marcam a bola, né? Na verdade, você tem que marcar o atleta, né? Porque a bola viaja muito, né? No cruzamento, e às vezes você marcando a bola, o atacante, o próprio defensor que vai atacar, ele faz um movimento que acaba te enganando, né? E a bola parada é treinamento, tem que treinar muito, posicionar bem, a bola não pode passar nunca no primeiro pau, que é complicado, se passou no primeiro pau ali, a chance de gol é muito grande. É isso aí, Dudu, temos mais alguma pergunta? Ih, Dudu, está no mudo. Fechei aqui, esqueci de abrir. Eu acho que o Luizão analisou muito bem, né? O atual momento que está vivendo a seleção brasileira, enfim, esse carinho, né, que existe. E o Luizão, só para te atualizar, eu acho que das grandes seleções aí que o Brasil terá pela frente, né, com possibilidades também de chegar lá na frente, a Argentina já saiu, a França saiu, nós temos classificados, nós temos aí a Espanha, que pode ser talvez um dos grandes adversários, com alguns jogadores que, inclusive, participaram da última Eurocopa. Portanto, o caminho está trilhado certinho. Acho que o Brasil, aí não, se não for surpreendido pelo Egito, que a gente costuma ter
alguns maus resultados, né, com as equipes africanas, eu tenho a impressão que o caminho está bem trilhado para chegar a esse ouro, viu, Luizão? O problema é esse caminho que a gente acha que está bem trilhado, como aconteceu com a gente em 96, aí estava tudo Contra a trilhado, Nigéria, não deu certo, inclusive, né? Contra a Tava tudo Nigéria, uma seleção africana, aí. e ela acabou ganhando da gente e ganhando da Argentina, né? Com grandes jogadores, o Coxa, Canu. Então, não pode assim, se você achar dentro do campo, e você vai vencer e o caminho esteja muito trilhado, né? Melhor ter uns desvios aí e ganhar. Mas quando você acha? Se a gente fosse fazer um bolão aqui, Luizão, quando você acha que vai ser esse jogo? Brasil e Egito? Brasil e Egito. 2-0 Brasil. E acha que vamos trazer uma medalha com o futebol masculino? Não, trazer medalha eu acho que sim. Agora, o ouro olímpico tomara que traga, né? A gente torce bastante, mas tudo é possível numa competição como essa. É muito maluco, que às vezes você não conhece muitos jogadores da outra seleção. É diferente de uma Copa do Mundo, assim, que você conhece todo mundo quando você vai jogar. Às vezes aparecem seleções aí que como aconteceu em 96, e vai lá e ganha. Com certeza. Luizão, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente, por trazer esses bastidores, tirou as dúvidas da Helena, falou de cerveja, falou de futebol, falou de muita coisa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, né? E graças a Deus está chegando a sexta-feira para brincar aí com a cerveja. Eu já ouvi, eu vou dar um recado aqui. A Yara me disse, Yara que grava, né? A repórter da Band que grava o programa junto com o Luizão, que, aliás, parabéns, viu? Você pode vender seu peixe também. Ela falou que não combina muito com você esse negócio de cerveja zero. Agora eu não estou podendo, né? Mas eu fiz exame, eu acho que vou ser liberado. Estou ali na expectativa. Então, terceiro junto, para você comemorar de jeito a medalha brasileira. Se Deus quiser. Um beijo a todos aí, obrigado pelo convite, sucesso. E toda terça-feira a gente tem o Sapeando aí, eu com a Yara Fantoni no Band Esportes. Show de bola. Obrigadão, Luizão. Show. Valeu. Obrigada. Beijão, ficam com Deus. Você também. Valeu, Luizão. Pior que eu vou para Ribeirão Preto agora, num casamento, vou ter que tomar sem álcool. Eita, que delícia. Calma aí que ainda vem a liberação. Boa viagem, viu? Obrigado, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.